Por falar em Paulistão, nós temos aí 2 despontando, né? Que é Corinthians e Palmeiras, já no G4, correndo por fora aí Novo Horizontino, o RB Bragantino e o Mirassol, que são os pequenos do interior que estão junto aí com Palmeiras e Corinthians, mais 2 clubes aí já preocupados, Santos e São Paulo. São Paulo perdeu o clássico, e que derrota para o Palmeiras, né? Uma derrota bem robusta, bem pesada. E para completar, o Hernan Crespo dá uma declaração de que o São Paulo vai lutar para não cair. Para o torcedor que está mais preocupado, vai aquela história. Cair aonde? No Paulista ou no Brasileirão? Eu acho que nos dois. Do jeito que está a situação do São Paulo, a crise política, ela tem reflexo diretamente no campo. Não tem como não ter. Dá para separar. E Dá para separar. E para botar mais tempero nessa confusão, saiu uma matéria agora, inclusive em vários portais do Brasil, que o Igor Gomes teria recebido dinheiro da gestão do Casares entre 2023 e 2025. Mais um caso que de polícia. Mais um caso que está sendo investigado. Isso porque, nesse período, Igor Gomes já não estaria mais no elenco do São Paulo. E aí gera-se uma outra problemática. Ex-jogador recebendo dinheiro de gestor. Então, o São Paulo está mergulhado numa crise, entrou para esse clássico Casares desceu contra um Palmeiras que venceu aí por 3 gols de diferença. São Paulo marcou aí no apagar das luzes aí, o menos para fazer o gol de consagração, menos para dizer que não pegou de 0, mas foi cercado pelo Palmeiras de uma forma que foi abafado, neutralizado. O empate foi no primeiro tempo ainda, o empate do São Paulo. E eu acho até que o primeiro tempo do São Paulo, assistiu o jogo, não foi ruim. Só que o time do São Paulo é um time sem consistência. É um meio time de campo muito frágil. O campo do São Paulo precisa ser reforçado urgentemente. Começou bem o clássico, começou peitando o Palmeiras lá, o jogo até com certo equilíbrio. Só que aí o jogo vai passando, o Palmeiras vai conseguindo tomar conta da partida, porque o time do São Paulo não tem consistência. Não é um elenco que é mediano, eu nem acho o elenco do São Paulo ruim, mas é um elenco que é mediano. E talvez por reflexo dessas coisas extracampo, o psicológico dos jogadores, não sei, não consegue durar a partida inteira. Do meio para o fim, o time vai entregando. E depois dessa declaração do Zubeldia, do Hernan Crespo aí, é que complica. O Crespo revelou que os jogadores estão com salários atrasados, né? É a forma Como se não bastasse isso, né? O São Paulo está fazendo está cumprindo, seguindo toda a cartilha de time que vai fadada ao fracasso na temporada, né? Crise política, salários atrasados, falta de reforço. São Paulo é um dos grandes São Paulo que não trouxe ninguém. Só trouxe o Danielzinho e olha lá, porque não tinha... jogador mediano, jogador de time pequeno, para compor elenco. Nome grande, São Paulo não trouxe Anunciou ninguém. Agora o Rafinha no lugar do Muricy, que pediu afastamento como diretor de futebol. Né? O Muricy Ramalho vai passar por uma cirurgia, abandonou o barco. Mas é hora deles se fecharem lá. O Rafinha é muito experiente, ex-jogador, com passagem pela Europa, conhece bem o futebol brasileiro, esteve já no São Paulo, foi jogador do São Paulo recentemente. Então está na hora deles se fecharem, né? Blindar o treinador, que é muito bom treinador, que neste momento, absurdamente, com essas condições precárias de trabalho, está ameaçado de ser demitido. Que absurdo. Que você não pode avaliar o trabalho de um treinador nas condições que o São Paulo oferece para ele hoje. Bom treinador. É um bom treinador. Inclusive, para a última passagem dele. Se o São Paulo demitir o Crespo, mais um item lá da cartilha de rebaixamento, de fracasso. O atestado de fracasso. Que ele está assinando, que ele está cumprindo. Porque o São Paulo não tem um nome para trazer. Até porque vai pegar um Mano Menezes da vida. E aí... Esses técnicos mesmices é a receita para concluir o que o Francisco está falando aí, a receita para rebaixamento. Agora, o São Paulo ele tem que abrir o olho agora. O momento é esse. O Campeonato Brasileiro é longo, vai até dezembro, essa mudança no formato aí da competição, né? Com rodadas mais espaçadas, porque nós vamos ter estaduais e outras competições no meio de semana e o Brasileirão só aos finais de semana. Então, tem o ano inteiro para o São Paulo tentar se reorganizar para evitar o pior. Só 2 times não foram rebaixados na história do futebol brasileiro, da Série A do futebol brasileiro, que é Flamengo e São Paulo. E o São Paulo cair no estadual está correndo um risco muito grande de cair.
No estadual, o São Paulo É, corre o mais Flamengo risco que foi o Flamengo. zoeira. O São Paulo, eu acho que a chance é real. É real porque o Campeonato Paulista esse ano é uma armadilha, né? No formato Ele já da tá Champions. porteiro da zona ali. Isso. Ele já tá. Cai em Dependendo de 2. resultados. Cai em 2. Ele já é Ele é o primeiro fora da zona. Se ele perder para o Santos no clássico contra o E é Santos, já clássico. se complica, né? E aí, para completar essa história, eu estou puxando aqui o histórico do Santos. Em 5 rodadas, o Santos só venceu um jogo que foi contra o Novo Horizontino. Mas eu acho um time melhor do que o do São Paulo. Perdeu Hoje para eu o acho melhor que o Palmeiras. São Paulo. Perdeu para o Palmeiras. Empatou contra o Guarani. Empatou contra o Corinthians. E na 5ª rodada, empatou contra o Bragantino. Sabe o que eu acho que vai ser o Paulistão? De novo. Eu acho que de novo a gente vai ter a final Palmeiras e Corinthians do Campeonato Está caminhando Paulista. para isso. E isso é um grande desafio para o Palmeiras, porque o Palmeiras, que já vem muito pressionado nesse começo de temporada, por tudo que aconteceu no ano passado, essa pressão vai aumentar mais ainda em ter que vencer, em ter que derrotar aquele arquirrival. time, aquele seu arquirrival que levou a melhor nos últimos confrontos de mata-mata. O Corinthians, mesmo tendo menos time que o Palmeiras, tem levado a melhor sobre o Palmeiras nos confrontos de mata-mata. E esse é um campeonato à parte, E aí né? o Palmeiras tem esse desafio em dobro. O desafio de superar já a pressão que vem pelos fracassos do ano passado e ter que superar também o seu rival que tem levado a melhor. Eu acho que mais uma vez se desenha para a final do Campeonato Paulista ser Palmeiras e Corinthians. Com todo respeito aos emergentes Bragantino, Mirassol, eu acho que vai ficar entre Palmeiras e Corinthians. nessa possibilidade de Corinthians e Palmeiras fazerem a final do Paulistão, eu acho que o Corinthians está um degrauzinho acima do Palmeiras. O trabalho do Dorival está tendo sequência, ele está conseguindo dosar os minutos de todo mundo. O Palmeiras está meio que oscilando ainda, pegou de 4-0 do Novo Horizontino. Tudo bem que bateu o São Paulo, mas o São Paulo hoje é cachorro morto, batendo o São Paulo não é grande coisa. E o Corinthians não, vem mais estável, mais equilibrado. Inclusive, para a final, domingo agora contra o Flamengo da Supercopa, o Corinthians entra muito bem em campo, o time está bem equilibrado, está voltando seus principais jogadores, só o Memphis Depay que ainda não voltou, né? Memphis, que inclusive hoje saiu a informação de que o Corinthians já trabalha nos bastidores, porque o contrato dele é até o meio desse ano. Faz tempo que essa Aí vai novela tá segurar, rolando, né? E aí, qual é a preocupação do Corinthians? Copa do Mundo. Memphis vai para a Copa, é uma exposição extraordinária para o mundo e corre o risco do Memphis não voltar. O Corinthians quer assegurar que ele volte pelo menos até o final do ano. Mas independente do Memphis, o Corinthians está muito bem nesse início de temporada. Até Não me paga surpreende. ninguém, mas tem o elenco bom. Não paga ninguém. Isso, e me surpreende esse início de temporada do Corinthians, porque se reforçou pontualmente, não está fazendo nenhuma Mas loucura fechou o ano financeira, campeão, né? que é legal, né? Porque o Corinthians vinha fazendo extravagâncias, contratando sem poder pagar, e aí sofria transfer ban, não conseguia honrar seus compromissos. Agora não. Tem lá o Marcelo Paes, ex-gestor do Fortaleza, hoje está lá, né? CEO do Corinthians, diretor de futebol do Corinthians. Então a gestão está interessante, está boa, está com o pé no chão. O Corinthians está fazendo a rodagem do elenco de forma calculada e entra forte nessa final contra o Flamengo, porque o Flamengo mostrou aí uma oscilação, jogou um jogo muito bem contra o Vasco, já não jogou tão bem contra o Fluminense, mostrou que o time ainda não está 100%, está longe de 100% fisicamente. Já o Corinthians é diferente, o Corinthians está bem melhor, eu acho que o Corinthians vai dar muito trabalho, vai ser um jogo muito equilibrado, vencido nos detalhes. Sabe o que é que se apega o Flamengo? É no retorno dos seus dois principais jogadores contra o Corinthians. Arrascaeta e Jorginho devem voltar, talvez já contra o São Paulo, devem jogar meio Só tempo, para ganhar né? rodagem, Ganhar né? um pouquinho de minutagem, pois é. Então, se não fosse a volta do Arrascaeta e do Jorginho, o Corinthians entrava como favorito desse jogo. Pela situação O Francinito que vai enganar outro com essa conversa aí, não a minha, né? Essa falsa humildade aí pode enganar outro, não a minha. Os flamenguistas sabem, têm consciência de que o Flamengo é total favorito para esse confronto. Não, Marquinhos, numa situação atual, não, de início de enrola temporada, outro. as coisas equilibram. Francinito, enrola outro com O essa Flamengo conversa. foi um dos últimos Pra times cima de Luar, a entrar não. de férias, O pré-temporada espremida, Francinito férias sabe espremida, que tudo nesse tá jogo, equilibrado. sabe que nesse jogo vai força máxima, ou pelo menos quem tiver à disposição vai força máxima, e o Flamengo é
total favorito para esse jogo, mas não é pouco favorito, não. É muito favorito. Essa humildade flamenguista aí engana a outra. A mim não engana, não. Aí é secando isso aí, né? Não, isso aí é consciente. É óbvio que eu vou torcer pro Corinthians. Vocês têm alguma dúvida que eu vou torcer pro Corinthians? Então... Eu vou secar muito o Flamengo. Mas ele sabe, eu sei, você sabe, quem tá assistindo a gente sabe, todo mundo sabe que o Flamengo é muito favorito para esse Pelos jogo. elencos, sim. Pelo início de temporada, Porque tem não. muito mais time. Porque o Corinthians está mais bem preparado fisicamente que o Flamengo nesse de temporada. É claro, é óbvio. A gente Teve tá mais assistindo tempo de jogos. descanso. O Corinthians não fez. O Corinthians tá jogando Corinthians bem não, no Campeonato não Paulista. fez nenhum grande jogo. O jogo de ontem mesmo foi o jogo contra o Velo, não sei o que lá, foi um jogo chatíssimo. Chatíssimo. Achou um gol nos acréscimos de um jogo modorrento. O Corinthians não está fazendo nenhum jogo excepcional nesse começo de temporada. Mas está bem, o Corinthians está bem fisicamente, está rodando seu Empatou elenco. o clássico contra o São Paulo. O Palmeiras foi lá e Contra o ganhou o São Santos Paulo. também. Palmeiras foi lá e ganhou o São Paulo. Ele empatou com o São Contra Paulo. o Santos, o Corinthians dominou o jogo inteiro. No último minuto, o Gabigol chutou uma bola de falta lá, Mas fez não o gol de venceu empate. nenhum dos dois clássicos. Circunstâncias. Contra times que, em tese, ele é melhor, ele não venceu nenhum dos dois. Nem o combalido São Paulo ele conseguiu vencer. Então, sinceramente, eu acho que o Corinthians não está fazendo nada demais nesse começo de temporada e que o Flamengo é total favorito para esse confronto. O Francisco sabe disso. Eu não sei. Sabe disso. Será? Tá tudo equilibrado. Vai para o equilíbrio? Vai para os pênaltis? Sendo Será? que- Não, eu acho que o Flamengo ganha no tempo normal. Sendo que, repito, de novo, a presença do Arrascaeta e do Jorginho muda muito o panorama do Flamengo. Com certeza. É, 30% a mais de gás. São jogadores excepcionais, são os dois cérebros do time. Então, eles em campo, o Flamengo cresce muito. E aí a possibilidade de vitória, de sucesso, Quem é que cresce não vai jogar, Francisco? muito. Tá todo mundo jogar. Quem é que não vai jogar? Quem é que não tem condição de jogo? Todo mundo tem condição de Ayrton jogo. Lucas, Ayrton Lucas é reserva, o titular é o Alessandro. Danilo, tem alguns jogadores Danilo que é não reserva. vão A jogar. dupla de zaga titular é Léo Ortiz. O Léo Ortiz talvez seja a única dúvida, mas já voltou, né? voltou e deu gol. Pois contra o é, Fluminense. beleza, mas já voltou. Léo Ortiz e Começou Léo bem em Léo 2026. Ortiz, Léo Pereira, Rossi no gol, Alessandro e me ajuda, lateral direita, o Varela. Pulgar com o Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Pedro, se for utilizado como titular, o Samuel Lino. A força máxima do Flamengo vai estar em campo contra o Corinthians. A força máxima E é do por isso que Flamengo- o Corinthians que o Flamengo é favorito. A força máxima do Flamengo não está com sua força máxima fisicamente. Então as coisas se equilibram. O jogador que não está 100% fisicamente, ele não consegue entregar aquilo que ele pode entregar se ele tiver seu condicionamento físico total. Então, Em compensação, por estão isso mais descansados também, né? por isso é que as coisas Compensação, estão vão mais ter mais descansados. equilíbrio essa final da Supercopa. Dia 1º, 6 da tarde, lá em Brasília, primeiro título do ano. Primeira disputa de título do ano Ele já importante ia dizer, na primeiro temporada, título. né? Viu o ato falho? Viu o ato falho? Quase, Ele se entregando? Não, quase. viu ele se entregando? Olha. Ele ia falando a parte sincera agora aqui.